Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando, tenho aqui uma palavra de Deus ao seu coração e mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. E tendo esta palavra como base ou como direção de Deus, a você que me ouve, você vai perceber, como falei, tendo esta mensagem como base, porque muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando na presença de Deus, porque a maioria das vezes, ou a maioria e não a minoria das pessoas, muitas das vezes a vida de muitas delas não é transformada. Você vai perceber nesta mensagem que um pequeno detalhe ou um simples detalhe na vida de alguém que está na presença de Deus pode fazer toda a diferença na vida de quem quer que seja. Basta que você observe esses mínimos detalhes, o qual há na palavra de Deus, e muitas das vezes a gente passa despercebido. Jeremias 18:2 diz assim: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui Deus falou para Jeremias: desce à casa do oleiro. A casa do oleiro é a igreja, porque a igreja é o lugar onde somos moldados. A igreja é o lugar onde, por meio da palavra ou através do Espírito Santo, Deus ele trata para conosco. A igreja é o lugar aonde devemos ouvir da parte de Deus, embora nos dias que vivemos, não todas, mas muitas delas se reúnem para determinados eventos, muitas delas se reúnem muitas vezes para fofoca, se reúnem muitas vezes, vou falar aqui, para política, para pedir dinheiro, é a realidade, queridos, mas para que menos se reúne é para ouvir a palavra de Deus. A igreja, Deus deixou bem claro para Jeremias: desce a casa do oleiro e lá. Ei, a casa do oleiro não é casa de bagunça, queridos, não é casa da mãe Joana. A casa do oleiro não é pra gente se comportar como a gente quer, como a gente pensa, como a gente acha. A casa do oleiro é o lugar de ouvir. Sabe por que a vida de muitas pessoas está bagunçada dentro da igreja? De muitos, não são poucos. Porque não se ouve mais a voz de Deus. Não se ouve mais a palavra do Todo-Poderoso. Não se ouve mais a voz do Espírito Santo. Não ouve-se mais o Espírito Santo falar. Ouve o homem, ouve todo tipo de coisa errada, mas o que menos se ouve é a palavra do Todo-Poderoso. Mas Deus deixou bem claro: desce a casa do oleiro. Desce quer dizer se diminui. Ei, quer que Deus cresça na sua vida? Aprenda a se diminuir. Quanto mais você se diminuir, mas Ele vai crescer na sua vida. Desce a casa do oleiro e lá ouvirá minhas palavras. Desce, se diminui, se esvazia na presença de Deus, viu? Tem que se esvaziar da ignorância, se esvaziar da desobediência, se esvaziar do pecado, se esvaziar do engano, da idolatria, se esvaziar do adultério, se esvaziar do mundo. Se alguém quer ser cheio do Espírito Santo, tem que descer. Se alguém quer ser cheio do Espírito Santo, tem que se esvaziar. Se alguém quer ser cheio do Espírito Santo, tem que chegar na casa do oleiro e tem que ouvir o que o oleiro tem para falar para contigo. Não é ouvir o que muitos falam, ouvir da carne, ouvir dos homens, doutrina, religião, preceito de homem, mas ouvir a palavra do Todo-Poderoso. É a palavra de Deus que na casa do oleiro nós devemos ouvir. Por isso muitas pessoas estão espiritualmente morrendo dentro de muitas igrejas. Por isso muitas pessoas estão dentro de muitas igrejas perdidas, sem direção. Por isso muitas pessoas estão dentro de muitas igrejas, mas não ouvem mais a voz de Deus. Porque desce a casa do oleiro, mas não se esvazia. Desce a casa do oleiro, mas não se diminui. Como Deus vai crescer na vida de alguém que não se esvaziou, que não se diminuiu? Como Deus vai encher alguém esse que está cheio do mundo? Olha o versículo 3, desci a casa do oleiro, ou seja, ele está dizendo assim: eu me diminuí, Deus cresceu em mim, eu me esvaziei, Ele me encheu do Espírito Santo. Isso aqui é uma receita para quem quer que Deus cresça na sua vida, ou para quem quer que Deus dê um crescimento espiritualmente se falando na sua vida. E quando se fala descer a casa do oleiro, ele está dizendo assim: eu me esvaziei na presença do Todo-Poderoso, na casa do oleiro, precisamente na igreja. Quando alguém se esvazia, aí a presença de Deus derrama como cachoeira de águas cristalinas e enche ao mesmo. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue. A sua obra, qual é
A vida humana é uma verdadeira obra de arte nas mãos do oleiro. Esta obra que se refere ao profeta Jeremias é a vida do homem. Ele desceu à casa do oleiro, e ao descer à casa do oleiro, a Bíblia fala que o oleiro estava entregue sobre a obra, a sua obra sobre as odas. A obra é a vida do homem, as odas é o coração humano. O profeta Ezequiel é quem diz isso. A obra é a vida humana, as rodas é o coração do homem. O profeta Ezequiel ele é muito preciso nessa colocação. Porém, estou falando do livro de Jeremias, mas quando eu falo do coração do homem, o profeta Ezequiel é quem diz isso, lá no profeta Ezequiel. E aqui quando diz o profeta Jeremias que ele estava entregue à sua obra, veja que ele estava entregue. É aqui que eu queria chegar, é aqui que eu queria desembaraçar algo que está embaraçado na vida de alguém. Ei, você que bebe quer parar de beber, você que fuma quer parar de fumar, você que mente quer parar de mentir, você que carrega ódio no coração quer se libertar do ódio, você carrega raiva, aquele coração podre, aquele coração pior do que um sepulcro encalhado, o coração contaminado, que é um coração novo, que é uma vida nova, quer ser uma nova criatura na presença de Deus. Aqui está a receita. O oleiro, que é Deus, ele é o oleiro, nós somos o barro, nós somos a obra de arte nas mãos do oleiro. O oleiro está completamente entregue na obra, ou seja, o oleiro está preparado para transformar todas as obras que querem ser transformadas. Ele está entregue à obra. Ou seja, ele está disposto a mudar a obra, a transformar, a restaurar, a libertar. Preste bem atenção. Mas assim como o oleiro estava entregue à obra, que é a minha e a sua vida, agora deve haver uma entrega da obra, se entregar totalmente nas mãos do oleiro. O problema, queridos, é que o oleiro está entregue na sua obra, que é a nossa vida, mas a obra não quer se entregar por completo na mão do oleiro. Ei, você que bebe, repito, quer deixar bebida, se entrega por completo na mão do oleiro. Quer se libertar do cigarro, do vício, das drogas, do que quer que seja, se entregue por completo na mão do oleiro. E quando isso você fizer, você tornará-se totalmente livre nas mãos daquele que pode todas as coisas. Quer que o casamento haja restauração, que a transformação dentro da tua família se entrega por completo na mão do oleiro. Por que que tem casamento que vive a pé de guerra, briga, pessoas que estão dentro da igreja, por incrível que pareça, tem pastores, missionários, pastor, bispo, pastoras, enfim, muitas pessoas estão dentro da igreja e o casamento está em guerra, porque o oleiro está empenhado a abençoá-lo, mas a obra não quer se entregar por completo na mão do oleiro. Eu vou lhe dizer, não é a obra que tem domínio sobre o oleiro, é o oleiro que pode todas as coisas, que tem domínio sobre a obra. O oleiro é Deus, a obra é a nossa vida. Quer ter uma mudança na sua vida, querido? Quer que haja transformação? Quer que Deus te abra caminho? Quer que Deus te abra porta? Quer que Deus te liberte? Quer ter restauração no casamento? Quer a cura para a tua saúde? Tem pessoas que querem ser curado, mas não quer sair do forró, do risca-faca, não se entrega por completo. Tem pessoas que querem ser liberto, mas não se entrega por completo, vive na prostituição, vive na mentira. Ei, para com a mentira! Enquanto, querido, não se entregar por completo na mão do oleiro, não pode haver libertação. Tem pessoas que dizem, pastor, eu quero ser curado, pastor, eu quero prosperar, eu quero a restauração do casamento, eu quero que as portas se abram, eu preciso de um livramento, eu preciso da mudança na vida do filho, da transformação da família. Eu sei que você precisa, eu estou orando por você, mas a pergunta é, você está se entregando por completo na mão do oleiro ou você está dividido? Que tem gente que ao mesmo tempo que serve a Deus, de ter se entregado, já vai pro rodeio, já vai pro pagode, já vai pro bar, já vai pro churrasco, onde há um monte de coisa errada, vive enfiado em coisa errada. Por isso muitos dentro da igreja vivem a maior parte do tempo todo arrebentado também, porque nunca sai do meio das coisas erradas. Como você quer que Deus faça obra na sua vida? Se você na qualidade de obra não se entrega ele por completo, Deus não faz nada pela metade, ele só faz tudo por completo. Então ou você se entrega por completo, ou a obra não pode ser feita. A obra só é feita quando alguém se entrega por completo na mão do oleiro, como o oleiro se entrega completamente ou se empenha totalmente à prol da vida daquele alguém. Quando você por completo se entrega, por completo o oleiro se dedica a mudar a história da sua vida.
Tem pessoas que se entregam ao vício. Tem pessoas que se entregam à mentira, se entregam à idolatria, se entregam ao pecado, se entregam ao engano. Há pessoas que se entregam a qualquer tipo de coisa, se entregam a falsa amizade, mas não se entregam por completo nas mãos de Deus. Se você quer que haja transformação, você precisa se entregar totalmente nas mãos do oleiro. Quando isso você fizer, também haverá libertação, cura e restauração total e completa na sua vida, na sua casa e em todos os seus caminhos. Quer mudança, quer libertação, quer transformação, se entregue por completo nas mãos do oleiro. Assim o oleiro por completo também vai mudar sua história no nome de Jesus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.